Tarde a todos e a todas para mais uma palestra do nosso primeiro ciclo internacional de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências. Antes mesmo de apresentar a professora Edviges Morato, que nós temos o prazer, a alegria, a honra de termos hoje aqui conosco, eu gostaria de dar alguns anúncios. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Primeiramente, nós estamos já na reta final desse ciclo de palestras, iniciado em junho desse ano, né? A pandemia nos motivou a isso, e nós fechamos um cronograma com 30 palestras. Então, hoje nós temos a 28ª. Na semana que vem, nós temos o professor Raymond Gibbs, da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, falando conosco sobre alegoria e linguagem figurativa. O tema fechado não é esse, mas é dentro dessa linha, né, de pensamento, vai falar sobre alegorias. E na semana seguinte, é isso que eu quero deixar registrado, nós vamos ter uma mudança nos nossos planos. Eu já havia dito anteriormente que nós teríamos a professora Heloísa Feltz, mas também aconteceu um imprevisto, a professora vai ter que submeter uma cirurgia e, portanto, não estará conosco. Mas nós teremos uma pessoa maravilhosa, que é a professora Eliana Mello. A professora Eliana Mello vai estar falando conosco sobre novas tecnologias e linguística cognitiva. Então, nós temos também o prazer, né, de fechar esse ciclo com uma pessoa que vai também, né, ficar lá, o que ela disser naquele dia vai ficar lá na nossa memória e vai contribuir com certeza para o nosso aprendizado. Mais uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês, não deixem de colocar seus nomes completos e o nome das instituições, porque isso nos facilitará na hora de fazer os certificados de presença a essas várias palestras. E mantenham os seus microfones e câmeras desligados durante todo o processo de apresentação, né, todo o encontro, podendo novamente ligá-los no momento das perguntas. Então, dado todos esses anúncios, né, eu gostaria de, mais uma vez, expressar a alegria, o prazer que nós temos hoje de ter conosco aqui a professora Edviges Morato, né? A professora é uma especialista em neurolinguística, trabalha com afasias, e vai estar nos falando hoje sobre essa questão das metáforas de pessoas com afasias. Antes da gente passar a palavra a Edviges, eu gostaria de ler um pouquinho aqui a respeito da trajetória acadêmica da professora. Ela é professora associada 3, livre docente, do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Graduada em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É mestre e doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, com um doutorado sanduíche na Universidade de Paris 3, na França. Fez pós-doutorado na Universidade de Paris 12 e outro na Université Lumière 2, de Lyon, na França, em 2015 e em 2018. Foi pesquisadora visitante do Instituto Jean Nicot, da Paris, pesquisadora do CNPq, desenvolveu vários projetos apoiados por essas e outras agências de fomento e apoio à ciência brasileira, tem experiência na área de linguística e de neurolinguística, com ênfase nos estudos que envolvem as relações entre linguagem, interação e cognição, com várias publicações no campo. Também orientou várias pesquisas de pós-doutorado, pós-graduação e iniciação científica. É membro fundador e foi coordenadora adjunta do GT da Ampol Linguística, coordenadora e coordenadora adjunta do GT da Ampol Linguística e Cognição. Coordena há vários anos o grupo de pesquisa COGITS, Cognição, Interação e Significação, no Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, foi coordenadora geral de pós-graduação. É atualmente executora de um acordo de cooperação internacional entre o Brasil e a França e coordenadora do Centro Interno de Pesquisa, o LAFAP, Laboratório de Fonética e Psicolinguística da Unicamp. Coordena há vários anos as atividades desenvolvidas por um grupo do qual participam pessoas afásicas, o Centro de Convivência de Afásicos, o CCA, do qual foi uma das fundadoras.
Então, esta é a professora Edviges Morava. Muito obrigada, Edviges, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Ana Cristina, e obrigada pela presença a todos, é uma alegria, né, participar do CIGELP, e eu agradeço, então, esse convite, feito pela Ana Cristina, minha colega do GT Linguística e Cognição, né? Sim. Então, e também agradeço ao João Paulo, que vai dar uma força aí, porque muito obrigada. Gostaria já que colocasse aí o PowerPoint, se pudesse. Não deu muito certo aqui, né? Eu compartilhar o documento, então o João Paulo vai fazer isso por mim. Então eu agradeço, já ficou assim, né? Uma palestra e uma conversa presencial no modo remoto, né? Ficou um pouco assim, então eu já agradeço. Bom, gente, esse é o tema da minha palestra, a conceptualização metafórica das afasias e da doença de Alzheimer, né? E já tenho a oportunidade de dizer, Ana, que se há muita coisa já feita com relação à doença de Alzheimer, com relação aí ao estudo das metáforas, está pouco com relação às afasias, né? A gente até pode depois pensar um pouco sobre essa situação, né? Bom, a conceptualização metafórica das afasias e da doença de Alzheimer, sobretudo a doença de Alzheimer, tem ocupado um pouco a atenção do grupo, né, Cognição, Interação e Significação, desse grupo de pesquisa que eu coordeno já há quase 20 anos na Unicamp, né? Mas o que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre os resultados, né, as tendências, né, algumas generalizações que a sistematização dos corpora que nós temos no Cogites tem indicado. Eles já são interessantes, então, portanto, é alguma coisa em andamento, né? Algumas questões já estão sendo apontadas, e são essas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Também gostaria de divulgar aí o site do Cogites. Por quê? Porque nesse site nós temos aí toda a nossa iniciativa com relação às atividades fim da universidade, né? De ensino, pesquisa e extensão. O que significa que no nosso site nós temos todos os trabalhos, vocês se acessarem, podem ver lá os relatos de pesquisa, relatórios de pesquisa de iniciação científica, teses, dissertações de mestrado. Então, toda a temática que nos interessa, né, nessa interface na qual trabalhamos, que envolve estudos neurolinguísticos, envolve estudos textuais discursivos, como muitas vezes são chamados, e sociocognitivos. Então, em torno desses estudos, né, nós produzimos dados que são recolhidos para dentro, né, dos acervos, sobre os quais vou falar já, né, e também, nesse site, nós também temos todo um trabalho voltado para a extensão universitária, né, então, divulgação do que seja as afasias, né, divulgação de sites importantes para se pensar um pouco em iniciativas de intervenção, de conhecimento sobre uma realidade sociocultural que nós vivemos. Né? Por enquanto, só sobre as afasias. Por quê? Porque foi a temática, né, com a qual nós nos envolvemos desde o início, né, do Cogites. Então, eu convido vocês para darem uma espiada, né, e mais tarde, já, né, na verdade, vou falar sobre esses acervos. Então, você tem aí tanto a nossa produção científica, quanto as nossas informações sobre as nossas iniciativas no campo da intervenção social, com base nas questões que a gente estuda, né? Bom, o próximo, gostaria, por favor, João Paulo, de mostrar o próximo slide. Então, o Cogites, ele é um dos grupos de pesquisa que integram o Laboratório de Fonética e Psicolinguística, o LAFAP, né? Tem outros dois grandes grupos também de pesquisas lá, né? E nós trabalhamos, como eu já anunciei, na interface entre estudos neurolinguísticos, textuais, discursivos e sociocognitivos. Bom, essa interface permite que a gente se apoie academicamente, cientificamente, teoricamente, em perspectivas não neurocêntricas dos estudos neurolinguísticos, né? Que é um campo que aborda as relações entre linguagem, cérebro e cognição. Com relação aos estudos textuais, nos interessa uma perspectiva sociocognitiva do texto,
Nos interessa estudar o texto também como cognição social. E com relação à perspectiva sociocognitiva, nos interessa aqui a conexão da linguagem, né, com outros processos cognitivos e com as experiências socioculturais dos indivíduos. Então, portanto, essa interface permite que a gente também aprofunde o interesse pela análise das práticas públicas corporificadas ao invés de processos mentais privados. Essa é uma citação de Lisenberg, né? Essa que está aí. Então, você tem esse conjunto de autores, evidentemente não é uma pletória, mas é uma identificação, né, de autores que são aí nossos companheiros de viagem, né, nessa interface. E a nossa premissa essencial, e que também está na base da Constituição de Corpora, é que as práticas linguísticas internacionais podem ser vistas como um locus de grande importância e potencial exploratório para o estudo da relação mutuamente constitutiva entre linguagem e cognição. Então, com base nesse apoio teórico, nessa perspectiva epistemológica, nessa premissa, nós temos já há cerca de 20 anos reunido estudos sobre relação entre linguagem, cérebro e cognição nesses 3 acervos, que a gente está agora em via de organização. Né? Não fazemos linguística de corpos, mas nos servimos bastante de seus expedientes teóricos e metodológicos para organizar os nossos acervos. Então, esses acervos, eles se constituem, então, de informações, né, metadados, de informações sobre eles. Ele tem informações sobre os protocolos de pesquisa, sobre o sistema de transcrição utilizados, as temáticas recorrentes, há uma ligação, então, com todo tipo de produção bibliográfica, seja projetos coletivos conjuntos, seja projetos individuais, por exemplo, orientação, né? Não só de alunos que fazem trabalho sob a minha supervisão, mas também de outros colegas que integram. O grupo, eu esqueci de dizer, ele não é só interdisciplinar, né? Ele também congrega diferentes inteligências, né? Você tem pesquisadores de pós-graduação, graduação, iniciação científica, colegas já doutores, gente da Unicamp, fora da Unicamp, fora do Brasil. Bom, nós temos 3 acervos, né? O primeiro deles, gostaria de destacar, é o Afasia Acervos, que é o maior deles. Nós temos quase 300 horas gravadas, uma parte boa já digitalizada e cerca de 60, 70 horas transcritas. Né? E diz respeito, sobretudo, a um trabalho que a gente vem desenvolvendo na área de neurolinguística da Unicamp desde o finalzinho dos anos 80, e que produziu, entre outras coisas, esse é um centro de convivência de afásicos, né, que vem desde o final dos anos 80, desenvolvendo atividades naquilo que a gente chamou, para tentar também desmedicalizar as afasias e trazer para uma situação de práticas, né? E agora não temos só uma situação de prática, temos também uma sede, né? Desde os anos 90, ali no Instituto de Estudos da Linguagem, o Centro de Convivência de Afásicos, que é um espaço de interação entre pessoas afásicas e não afásicas, familiares, pesquisadores. Uma das produções feitas ali conjuntamente com pessoas afásicas, que têm problemas de linguagem decorrente de lesão cerebral, é este livrinho. Né? Essa é a parte que eu falava no início sobre extensão universitária, ou seja, uma face pública importante da universidade, que é não só repassar seus conhecimentos à sociedade, mas estabelecer, né, um regime de troca com ela. Esse livrinho aqui, que já foi feito aí, acho que umas 3 edições, cerca de 3.000 exemplares, e agora está em PDF lá no nosso site, naquela parte de divulgação, né, e de orientação de informações, né, às pessoas de uma maneira geral, à sociedade, e não só aos pesquisadores. Então, uma boa parte desse nosso acervo, chamado Afasia Acervos, constitui, então, de registros dessas várias atividades, que envolvem arte, teatro, música, convivência, práticas discursivas, as mais diversas, produção de material conjunto, como jornal, enfim, e uma enormidade de experiências que são registradas, evidentemente, com a anuência das pessoas, né? E esse material é um material que também funciona como base, né? Base de várias pesquisas no campo.
né, sobre processos meta de diversas naturezas, sobre processos referenciais, sobre metaforicidade, né, sobre organização tópica, sobre reanálise da semiologia neurolinguística tradicional, né, que acabou repercutindo nesse livro aqui da equipe, né, sobre estudos linguísticos de antigas semiologias que já foram descritas lá no século XIX, inclusive por não linguistas. Eram pelos médicos, então, de antanho, que faziam a sua descrição e o seu levantamento sintomatológico, propriamente, mais que diferente de semiologia. Então a afasia cerebris, então, ele é construído. Então, tanto do registro dessas atividades feitas semanalmente no Centro de Convivência de Afásicos, como também protocolos outros de estudos de intervenção. Por exemplo, estudos de linguagem espontânea, entrevistas semidirigidas. Também tenho alunos médicos, então, que fazem investigação neuropsicológica, testagem. Então, também, isso entra para o afasia cerebris como uma associação desse corpus do Centro de Convivência de Afásicos. Então, o afasia cerebris é tanto o corpus derivado desses registros semanais de há muito tempo das atividades que se desenvolvem no CCA, como também estudos feitos em iniciação científica, pós-doutorado, mestrado e doutoramento. Então, esse é todo o acervo. O Alzheimer Acervos, que é um acervo menor, ele é composto, por exemplo, de registros feitos também, com anuência, evidentemente, de encontros da Abras, na região de Campinas, né? Associação Brasileira de Alzheimer, que é destinada, na verdade, à informação, a apoio a familiares de pessoas com Alzheimer. Então, são corpos também de pesquisas de alunos que fazem estudos semânticos, discursivos, pragmáticos, envolvendo, então, a linguagem e o comportamento de pessoas com Alzheimer. Também então, a reunião dessas várias pesquisas constitui, então, o Alzheimer Acervos. E nós temos alguma coisa que está faltando aí um certo paralelismo, nós não conseguimos ainda uma boa designação para esse acervo, é o práticas linguísticas não patológicas, porque a gente não pode fazer, quando a gente faz estudos que envolvem linguagem e cognição, não só são estudos de patologia, né? Essa provocação não é minha, essa provocação de George Kangian, no livro clássico chamado Normal e Patológico. Será que a gente pode fazer ciência só com patologia? Então, a gente tem que comparar, a gente tem que verificar como as pessoas reagem, né, com comprometimento neurológico, sem comprometimento neurológico, e também experiências ao largo, né, dos interesses princípios fundamentais da neurolinguística, ainda que neurolinguística não seja só contexto patológico. Este acervo é constituído de estudos sobre frames, sobre metaforicidade, sobre tópico, sobre dinâmica interacional, envolvendo, por exemplo, debates políticos, envolvendo análise de frames em retórica neopentecostal, análise do racismo e do antirracismo por meio de frames, né? Então, é todo um estudo muito na relação entre processos e entre estudos textuais e sociocognitivos que envolvem, então, modelos de contexto, frames, né? Então, enfim, construtos de escopo e tamanhos diferentes, como forma de estudar, e a conceptualização, né? Como forma de estudar, então, a relação entre linguagem e cognição. Então, esse acervo é construído, então, desse tipo de interesse, desse tipo de pesquisa, tá? Então, temos trabalhado, por exemplo, com frames de corrupção, frames de racismo e antirracismo, né? Frames neoliberais e neopentecostais, né? E assim vai. Então, o nosso acondicionamento nem todo tem essa realidade, né? Ele é bem heterogêneo ainda, não só o sistema de notação, né? Mas também a forma como do estado atual do acervo, né? Nem tudo está compilado eletronicamente, nem tudo está transcrito. O sistema de notação também são heterogêneos. Vocês podem imaginar, nesses 20 e tantos anos, nós caminhamos, nós reiteramos o sistema de notação, nós os modificamos, enfim, tá?
E agora eu entro um pouco particularmente no nosso tema, que tem a ver com o interesse atual do COGIDES. Então, estou discorrendo para vocês sobre alguma coisa que está nos interessando enormemente, mas também recentemente, que é explorar esse acervo, né? Muito do nosso esforço nesses 20 anos, ali, de todos que participam do COGIDES, é constituir esse acervo, é organizar esse acervo, é torná-lo amigável para a exploração, né? Não só interna, mas também de outros pesquisadores, ainda que a gente não tenha ainda divulgado, né, esse acervo. Ele ainda não está depositado, está no laboratório, mas não na biblioteca do IEL ainda, né? Então, mas o grande esforço tem sido não apenas organizar o acervo, mas explorá-lo, né? Então, com tantos trabalhos, com produção de tantas horas de registro e de reflexão sobre ele, a iniciativa mais recente nossa tem sido explorar esse acervo. E uma forma de exploração desse acervo é a sua sistematização, né? Então, nesse caso, olhando para o nosso acervo, né, se torna bastante produtivo, né, a sistematização de expressões referenciais, metafóricas e não metafóricas, a respeito desses dois domínio-alvo, né, da compreensão por diversos agentes sociais do que seja a afasia e do que seja a doença de Alzheimer. Então, a gente olha para a nossa interface, olha para o grupo, como sempre temos olhado, né? A produção científica, que é uma face importante também da universidade, mas também para a intervenção social, tá? Bom, na esteira de um interesse recorrente na história da humanidade, a conceptualização de doenças por meio de metáforas tem despertado o interesse de muitos estudiosos, né? Muitos estudiosos. A questão mesma da nomeação de doenças e seus sintomas é um capítulo interessante da história da ciência. E a julgar pela construção referencial da Covid, essa história continua. É uma verdadeira saga, né? Para vocês terem uma ideia, o termo afasia não foi o primeiro, né, a designar o problema de linguagem decorrente de lesão na área de Broca, né, ou seja, ao pé da terceira circunvolução frontal esquerda. Né, o termo no qual o próprio Broca pensa não é sequer afasia, é afemia. Então é interessante ver como essas disputas, né, pela nomeação da doença, e pela introdução do nominalismo nas ciências naturais do século XVIII, XIX, já está, de alguma forma, relacionada à maneira como nós conceptualizamos ainda hoje ambas as condições neurolinguísticas, né, que são altamente estigmatizantes, cada uma à sua maneira. Né? Não acontece diferente com relação à doença de Alzheimer, né? Já foi chamada de mal de Alzheimer, demência de Alzheimer, depois o escopo foi se modificando, porque não é bem uma demência, né, que identifica o que é Alzheimer hoje, né? Também a gente também vê na literatura doença, demência ou doença de tipo Alzheimer, né? Então você qualifica, especifica ainda mais, né, aquele conjunto de sintomas. Então a gente vê bem aí não apenas no plano lógico referencial, mas também há umas vontades, né, vontades de verdade, como diria o Foucault, a respeito dessas nuances do escopo desses dois termos. Então, a perspectiva sociocognitiva, ela chama a nossa atenção não apenas para o caráter antirreferencialista da linguagem, mas também para o caráter figurativo da nossa cognição. A metáfora bem expressa essa possibilidade de estabelecermos uma ponte intersubjetiva entre nós e o mundo, entre nós e uma dada realidade. Segundo Govetti, as metáforas que circulam em sociedade produzem os modelos culturais que atuam em nossa cognição e nos ajudam a compreender por quais motivos concebemos as coisas de tal ou qual modo e agimos de tal ou qual maneira em relação a certos eventos e condições humanas. E nos leva a pensar sobre o que está mudando ou deveria mudar em relação a isso. Então, nesse sentido, a metáfora é um agente potencial de conhecimento e também, segundo vários autores, de intervenção social.
né? Então, ela não apenas pode refletir, como pode influenciar os modos epistêmicos de explicação dessa patologia, né? Dessa ou daquela patologia. Então, com efeito, ela constitui uma poderosa estratégia conceptual e discursiva para estruturar e dar sentido a várias situações humanas: economia, pandemia, trabalho, política, relacionamento, morte, etc., construindo perspectivas sobre elas e a todo o universo de coisas ao qual ela faz referência. Então, não é à toa que a conceptualização, como ressalta Barçalou, é um conhecimento de natureza categorial, mas também modelar, esquemático, organizado, situado, perspectivado, contextualizado, né? Agora, a questão que permanece e é um desafio para os linguistas é como ele é capaz de fazer isso, né? Aí eu passaria, João, para um outro slide, né, que é uma tentativa de verificar como ela faz isso. Né? A linguagem não faz muito, mas não faz sozinha. Né? Então, ela está ancorada. E uma forma de ancorar a perspectivização, né, dessas condições clínicas ou das patologias é ver como funcionam os principais modelos epistêmicos, né? Modelos epistêmicos que são explicativos das doenças, né? Modelos que não são a realidade, modelos que são idealizados, né? Modelos que congregam criações e articulam criações, representações sociocognitivas da realidade, né? Esses modelos também, eles podem ser preponderantes, eles podem ser dominadores, eles podem ser legitimadores, mas eles podem ser essenciais, né? Mas eles não são blocos monolíticos. Mas é possível fazer, como fazem esses autores aí, estabelecer tipos principais, né? Essenciais, de modelos epistêmicos ou frames epistêmicos de patologias, né? E então, eu gostaria de descrever, né, esses dois modelos, porque os dados que nós vamos, eu já vou fazer uma exemplificação, os dados que nós estamos colhendo na sistematização dos dois acervos principais, né, que nós temos, de afasia e da doença de Alzheimer, mostram que sim, né, há tendências, né, no perfilamento desses dois modelos epistêmicos, mas há mudança, há hibridismo, há confrontos epistêmicos. Se a gente quiser pensar, né, a maneira dos autores que eu já citei aqui anteriormente, que esse estudo pode também pensar em possibilidades de mudança de status quo, de estado de coisas, é interessante conhecer, colocar lupas. Então, a conceptualização metafórica como outros expedientes, né, sociocognitivos, é um desses momentos, um desses expedientes em que a gente pode colocar uma lupa para observar melhor como a linguagem funciona. E a cognição, né? Então, no paradigma naturalista, né, também identificado como modelo biomédico, a abordagem é chamada de compreendida, né, como mais internalista, neuroanatômica, neurofisiológica da doença. Então, a ancoragem das explicações da doença, né, ela, em geral, incide sobre a estrutura do cérebro, sobre processos internos do cérebro, sobre correlações anátomo-clínicas, né, na ação dos medicamentos. A doença aqui diz respeito principalmente ao cérebro e aos processos cognitivos internos, né? Processos mais neurofisiológicos, neuroanatômicos da atividade cerebral. O foco está nos riscos, na prevenção, na descoberta de biomarcadores, na identificação de predisposições genéticas, nos déficits, cura, prevenção, fato clínico, etc. Né? Então, no fundo, você, identificando os sintomas, identifica, né, o fato clínico. No diagnóstico incide o interesse, né, aqui o foco incide sobre práticas médicas. Então, o diagnóstico é feito pela atividade médico-clínica, tá? Exames clínicos e laboratoriais, imageamento cerebral, medicamentos, etc. E as condutas, em geral, focalizam o indivíduo, né? Então, e até no contexto terapêutico isso pode acontecer. Por exemplo, a primazia de terapêuticas individuais, digamos assim. Né? O outro paradigma tem uma abordagem mais externalista,
neurofuncional, neuropsicológica, eu diria até sociocognitiva, né, da doença e também do cérebro, né? Então, a ancoragem aqui está na plasticidade estrutural e funcional da atividade córtico-cognitiva. Então, aqui falar de plasticidade cerebral é sempre falar de uma plasticidade cognitiva, inclusive linguística, né? A doença tem uma realidade multifatorial. Então, fatores biológicos, sociais, ambientais, culturais, psicoafetivos, etc., importam, né, para compreender a constelação semiológica das doenças, né? Da patologia, da entidade nosológica, da condição clínica, né, como se queira falar. O foco aqui vai estar no conjunto de fatores relacionados à evolução, ao conhecimento de como a pessoa se comportava antes, aos impactos psicossociais, às implicações do diagnóstico, aos cuidados, né? Ali é cura, aqui é cuidado. São dois frames diferentes. Nas condutas terapêuticas, nas ações de inclusão, nos sistemas de valores, né, que, inclusive, ancoram, né, não só a recepção social, mas as próprias práticas clínicas e o metadiscurso científico também sobre as doenças, né, sobre os sintomas, né. Então, aqui não são não são sempre identificados com o fato clínico, né. O diagnóstico, né, aqui não é apenas derivado das práticas médicas convencionais, mas também sociais, né, inclusive de autoavaliação. As condutas estão com foco mais nas redes de atenção à saúde, à integração social, ao bem-estar, de apoio individual e coletivo aos indivíduos diagnosticados e seus pares. Então, aqui, esses autores que eu estou citando, são autores que discutem, né, esses paradigmas, mostram relações entre eles, mostram a principal identificação de certos sistemas, né, e normatização social com eles, ou então com certos agentes social, médicos neurologistas, médicos não neurologistas, terapeutas, especialistas médicos, não médicos, e assim vai, né? Então, é bem interessante, né? Aqui, entre esses autores, eu gostaria de ressaltar o trabalho de Cruz, né, que fez um doutorado e que discute, de alguma maneira, esses modelos, fez doutorado sob minha orientação, também sob orientação da Lorenza Mongada, Dias, que é uma estudante né, uma estudante de iniciação científica da medicina, Simon, que fez um estudo de frames, né, de doença de Alzheimer, por meio de entrevistas dirigidas, né, um trabalho nosso sobre metáforas, entre outros. Isto você pode, se interessar, recuperar, né, lá no site do Cogits, como eu falei anteriormente. Então, com base nesses estudos introdutórios, né, nessas pesquisas já realizadas, e na nossa vontade agora de explorar o acervo. Então, a gente, ao mesmo tempo que constitui o acervo, a vontade agora é de explorá-lo. E uma boa forma de fazer isso é de organizar pequenos corpos, né, sobre temáticas específicas. E é sobre isso que eu vou falar agora, tá? Bom, nessas notas introdutórias, aqui eu gostaria de chamar a atenção para a situação na qual nós estamos no momento. Em 2018, eu comecei a fazer um estudo exploratório do nosso acervo, que conta com cerca de 10 trabalhos com análise empírica, né, mestrado, doutorado, afora o de iniciação científica, afora os projetos meus individuais e coletivos do grupo, né. Nós contamos com corpos que constituem esses acervos. Então, uma coisa inicial que eu fiz foi começar, com a ajuda de alunos de iniciação científica, né, começar a sistematizar. Isso foi feito em 2018. Nós coletamos do corpo do afasia acervos e do Alzheimer acervos cerca de 40 expressões referenciadoras, metafóricas ou não,
relativas à doença de Alzheimer e à afasia. Então, foram 40 expressões de afasia, o corpus é maior, e 30 de expressões referenciadoras, né, metafóricas ou não, de Alzheimer, né. E agora, neste momento, entre o ano passado e este, nós conseguimos sistematizar um pouco mais. Chegamos a, observando 4 trabalhos, né, um trabalho de mestrado e 3 de doutorado, né, sobre afasia e Alzheimer, com dados, né, que foram incorporados ao afasia cerebros e Alzheimer nas cerebros. Começamos a sistematizar, encontramos 319 expressões metafóricas, né, agora, relativas à afasia, e 184 expressões relativas à doença de Alzheimer, tá? Sobretudo nas pesquisas de doutorado de Gandolfo, Túbero e Seaman, né? O quarto trabalho eu não estou considerando ainda. A metodologia, só um momentinho antes, João Paulo. Ah, não, desculpa, você está aqui, né? Tá certo, está nesse slide. A pesquisa de Gandolfo é uma pesquisa que envolve entrevista semi-dirigida com médicos, neurologistas e fonoaudiólogos, né? E ela estava interessada em saber a respeito da compreensão que eles tinham da afasia, se era mais interessante, qual era o escopo, né, do trabalho deles? Era classificar as afasias, ou se era levantar uma constelação semiológica, um conjunto de traços característicos da afasia. Então, para diagnosticar a afasia, para a conduta terapêutica das afasias, qual é a iniciativa que tinham, né? Era um raciocínio diagnóstico ou era um levantamento de traços que, por vezes, não se conjugavam às classificações já estandardizadas das afasias. Então, com base nisso, muito, né, de conceptualização, metafórica ou não, né, de afasia aparecia. Então, há muitos dados aí. Na pesquisa de Túbero, ela, na verdade, estudou por um ano, né, as discussões que lá no Centro de Convivência de Afásicos e não afásicos discutiam para constituir esse livrinho. Então, então, o grupo precisava se colocar de acordo para ver o que é que ia, em termos de conteúdo, né, nesse livrinho, a respeito da afasia. Então, como é que a gente ia conceituar a afasia nesse livrinho, que é um livrinho de divulgação, né? Quando falássemos sobre o que é afasia, quando falássemos sobre o que causa afasia, quando falássemos sobre como enfrentar a afasia, né? E quando abordássemos questões como direito, como questões sanitárias, questões de tratamento, questões legais, questões trabalhistas, questões epidemiológicas, que é bastante ainda tíbia, né, no Brasil, com relação à identificação da população afásica, né? Então, como é que nós íamos abordar isso? Então, este é o material, né, que ela analisou, e, na verdade, ela analisou a confecção desse livrinho, né, por meio dos registros audiovisuais que constituem o acervo. Então, neste caso, ela usou o acervo para poder desenvolver o seu trabalho doutoral. E agora a gente explora esse corpus que ela organizou a partir, né, do que estava registrado no Afasia Acervos. Em cima, ela faz uma entrevista semi-dirigida com especialistas médicos e não médicos, por exemplo, gerontólogo, por exemplo, fonoaudiólogo, por exemplo, antropólogo que estuda a doença de Alzheimer, médicos. E médicos que são neurologistas, médicos que são psiquiatra, né? E cuidadores, né? Lá nós temos leigos afásicos, né? No caso do corpus de Túbero. Aqui nós temos leigos que são familiares cuidadores. Eu tenho corpus também de pessoas diagnosticadas com a doença de Alzheimer, mas isso vai entrar numa próxima fase do estudo, né? Então, nós temos aqui diferentes agentes sociais, especialistas, médicos e não médicos, familiares, cuidadores, indivíduos diagnosticados que frequentam o CCA, e é interessante fazer essa observação, porque vocês vão ver o tipo de expressão metafórica que a gente pode colher em grupos dos quais as pessoas estão tendo algum tipo de atividade voltada não apenas para a reabilitação da sua comunicação, mas para ações inclusivas,
né? E isso é importante, depois de 2, 3, 4, 5, há pessoas que estão lá desde o início do grupo, né? É diferente como eles conceptualizam, né? E isso pode indicar algum tipo de entrada que nós podemos, a partir dos estudos linguísticos, linguístico-traços cognitivos, né? Nas questões de normatização social, a respeito da recepção social de doenças e o trato social com elas, tá? Em diferentes situações humanas. Então, do ponto de vista das práticas discursivas, o que eu tenho aqui são conversações espontâneas e entrevistas semidirigidas. Há uma possibilidade também de fazer análise de discursos institucionais, que aparecem muito nos dados e aparecem nas teses, né? As citações, né? As referências bibliográficas, né? As explicações. Então, mas isso constitui uma boa parte do material que é produzido no Brasil e fora. A novidade, a coisa importante para a gente estudar, né, a conceptualização e a cognição social, é ver as práticas, né, humanas as mais diversas, né? É atentar para o que as pessoas fazem quando elas estão em interação. É a chamada linguagem-uso, mas também a cognição no uso, em contexto, em práticas sociais as mais diversas. Então, trabalhar com dados autênticos é um grande desafio nosso, né? De quem se interessa por cognição social. Então, o que eu obtive aqui desses primeiros resultados? Bom, distintas predicações categorizadoras, metafóricas ou não. Olha que interessante aqui. Aqui, nesse primeiro estudo, que ele não estava só focando nas expressões metafóricas, a doença de Alzheimer é predicada como incurável, involuntária, né? Demência, afasia como perda, problema tratável, distúrbio, consequência. A pessoa com doença de Alzheimer ou afasia são a pessoa com doença de Alzheimer e a pessoa, né, com afasia são categorizadas não apenas como vítimas, né, confusas, dependentes, infantis, deficientes, mas também como lutadoras, adaptáveis, trabalhadoras, resilientes, respeitáveis, sobreviventes, estrategistas, companheiras, por exemplo. Isso já tinha sido visto, por exemplo, no trabalho de Seaman, um mestrado, né, sob minha orientação, em que é diferente a conceptualização e mesmo a expressão referencial para a doença e para o sujeito diagnosticado, e para o doente, digamos assim, né? Então, em que medida um pode, digamos, influenciar, uma conceptualização pode influenciar a outra. Essa é uma questão que eu vou trazer aqui para a nossa discussão já já. Então, a conceptualização metafórica da doença de Alzheimer e da afasia, resultando de projeções analógicas, metonímicas, ela baseava-se principalmente em construções agentivas e atributivas relativas a comportamentos humanos. Então, os atributos invocados na categorização metafórica não deixavam também de revelar os termos pelos quais o ser humano é conceptualizado. Então, qualquer ideia de paridade, né, unidirecional, por exemplo, interdomínios, fica sob risco. Aqui, né? Então, isso indica uma dinâmica discursiva e sociocognitiva apontada na relação de importância, de paridade entre a metáfora e seu referente. E também aponta o que acontece quando algo é metaforicamente referido. No mapeamento desse dinâmico, você tem essa dinamicidade se vê entre domínios, intradomínios e mesmo extradomínios. Então, já ficamos aqui alertas para a ideia de que não apenas o mapeamento metafórico vai interessar, mas também o próprio contexto enunciativo no qual a metáfora emerge e das práticas discursivas e as várias situações, inclusive aquilo que o Bakhtin, acho, que chama de domínio discursivo. São as práticas sociais nos quais a linguagem, né, é observada. Então, tem que olhar também para isso. Tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto, ambas as patologias, né, ou contextos clínicos, doença de Alzheimer e afasia, são geralmente concebidas em termos de personificação, combate, objeto e significância, e substância, né, estado corporal. Então, o domínio fonte combate se mostrou produtivo para conceptualizar metaforicamente, sobretudo a doença como adversário, a vencer ou a enfrentar. Isso foi mais produtivo nos dados de Alzheimer. E o domínio fonte de substância
né, se mostrou produtivo, sobretudo, para entender a afasia como um fenômeno físico, um estado corporal. Lembrando que a afasia é a menos somática das doenças, como fala o Roy Porter, num texto muito interessante, muito bacana, chamado Expressão da Linguagem na Inglaterra Georgiana, né, lá no começo do século XIX. Né? Então, ninguém duvida, né? Ótimo. Vocês me desculpem, eu moro aqui em Barão Não, Geraldo. mas... Você lembra, né? É o bairro aqui da Unicamp. Sim, eu lembro muito bem. Permita só uma digressão. Eu até tinha pensado em ir para a minha sala, ainda bem que não fui, porque está tudo assim, é o bairro inteiro que está desta forma. Então, eu agradeço né, pela insistência, pela deferência, muito agradecida. E eu lastimo. Mas, então, voltemos lá, João Paulo, na conceptualização metafórica. Eu estava, enfim, antes de mostrar o estado atual, né, eu estou descrevendo a situação. Muito obrigada, vocês são muito, muito bacanas. Eu estava descrevendo essa primeira exploração, né? E eu espero ter indicado para vocês a importância que a gente tem não só de constituir o corpus, mas de ter a possibilidade de explorá-lo, né? E para isso você tem também que fazer projetos especificamente para isso, né? Bom, enfim, tanto quanto para constituir corpos, eu queria dizer, né? Então, eu estava dizendo, inclusive, algum desses resultados, eu apresentei em Braga, no Congresso de Figuratividade da Linguagem no Pensamento, na Universidade Católica, né? É um evento organizado pelo professor Augusto Soares da Silva, em 18, cheguei a apresentar lá. Bom, então é isso. Mapeamento dinâmico, estava falando sobre isso, né? Mapeamento dinâmico ancorado nas experiências dos diferentes agentes sociais. Estava dizendo o que naquela ocasião tinha sido mais produtivo, né? Então, o domínio fonte, então, substância de estados corporais se mostrou produtivo mais para o entendimento da afasia como um fenômeno físico, e eu me lembro que eu estava aqui fazendo uma citação, não sei se vocês chegaram a ouvir, né, do Roy Porter, que é já falecido, né, um sociólogo, né, que muito estudou a expressão da doença, né, do século XVIII, XIX. É extremamente interessante também esse texto dele, tá? Foi publicado numa editora da Unesp, o seu artigo, né, num livro em que ele e Peter Burke fazem uma coletânea, organizam a coletânea. Bom, esses estudos iniciais, né, nos levaram, então, a essa motivação científica atual, que é a organização de um corpus sobre expressões metafóricas de doença de Alzheimer e de afasia com base nos acervos do Cogitz. Qual é essa motivação? É acompanhada de desafios, como toda motivação científica, né? Identificação de processos referenciais metafóricos, da conceptualização da afasia e da doença de Alzheimer, das características da linguagem avaliativa, né? Uma enormidade de predicados de valor, pressupostos, né? Em que vale a pena também a gente fazer esse levantamento. Está dentro de um projeto, na verdade, 2 projetos separados que foram enviados para organismos de pesquisa. Descrição desses modelos epistêmicos, né, que a gente sabe que podem indicar a quantas anda a realidade, mas não são a realidade, não devem fingir selos, como falava a Hannah Arendt, né? E também descrição e análise das práticas e domínio discursivo geradores dos dados. E uma grande questão, a gente tem feito então um estudo inicial exploratório, né, qualitativo, mas evidentemente com essa possibilidade, né, de aumento dos dados e tudo isso, a gente também faz o estudo quantitativo. Então, o próximo fala um pouco, então, do atual estado, né, dessa sistematização inicial, que diz respeito, então, ao trabalho feito de coleta e de organização dos dados, feitos pela Andressa Fernandes, né, uma bolsista CNPq de iniciação científica, e nós chegamos, então, a 4 trabalhos acadêmicos que constituíram o corpus, né, ali, que ajudaram a construir, né, esses 2 acervos, e aqui eu estou falando de 3. Gostaria, então, de identificar aqui para vocês
alguma das expressões metafóricas relativas a alguns desses modelos epistêmicos principais, mostrando que muitas vezes eles são imbricados, eles são interrelacionados, eles cedem a, então, confrontos epistêmicos, né, e com isso nós seguimos depois algumas generalizações a partir desses dados, né? Então, o primeiro, não é a única coisa, né? Muito dos trabalhos, sobretudo, não só no Brasil, no exterior, que já observaram metáforas da doença de Alzheimer, né? Avaliam a doença dentro da metáfora conceptual de guerra, de combate, etc. Só que há questões internas dentro dessa estrutura conceptual muito diferente. Às vezes o inimigo é a doença, às vezes é o médico, às vezes é o familiar, às vezes é o familiar, às vezes é o próprio sujeito diagnosticado sob os olhos do familiar e assim vai. Então, ele internamente é mais complexo do que só identificar a doença como propriamente o inimigo. Mas nós temos dados mais convencionais aqui, né? A doença de Alzheimer, ela mata devagar, ela destrói, ela é um transtorno usualmente insidioso no início, e se desenvolve lenta, mas continuamente. A gente pode observar também que não há só uma única metáfora conceptual derivada dessas expressões, ou relacionadas às expressões metafóricas, e mesmo as construções referenciais não necessariamente metafóricas. Há como se fosse às vezes há um entrelaçamento, uma conexão, e nem sempre é fácil você identificar uma metáfora conceptual, né? Ela desagrega, ela perturba qualquer rede social da pessoa. Então, esse interesse em identificar a perturbação, não só no indivíduo, mas na rede social, pode ser uma expressão do interesse do modelo epistêmico social dentro do modelo mais hegemônico, quase, né? Dominador, quase, que é o biomédico. Aí, algumas expressões encontradas no discurso de leigos, cuidadores, que são muitas vezes familiares. Nesse caso específico, são dois, né? Então, são 2 médicos, 2 não médicos e 2 leigos que são também familiares, cuidadores. Dizem que a doença está quebrando tudo lá dentro, né? Não tem jeito, não adianta você fazer a cruzada. Não adianta você, na hora que, se ele tiver que vir, ele vai te pegar e não tem jeito. Não, uma projeção metonímica, como Alzheimer, na verdade, dá nome ao Dr. Alois Alzheimer, que identificou a demência que foi descrita como de tipo Alzheimer, ou seja, com a constelação semiológica, com os traços característicos que ele descreveu. Afinal de contas, ele descreveu a demência numa pessoa de 50 e poucos anos. Tá? O doutor disse que ele tem que viver com a doença, né? Então, a doença é companhia. Né? Mas ainda assim guarda rasgos do modelo biomédico, traços do modelo biomédico, porque quem diz que tem que viver ainda é o médico. Tá? Aí, aí as metáforas, né, de objeto que se possui de movimento. Então, entre os especialistas, a doença de Alzheimer, como um câncer, às vezes um da família tem e os outros nenhum tem. Ele descobriu um paciente relativamente jovem, né? Achou a doença numa pessoa relativamente jovem, né? Então, é um objeto que é uma excrescência, bem na verdade, né? Que é depois adquirida, né? Fora do organismo, que adquire. Você tem um corpo incontaminado pela doença, né? E que com a chegada dela, né? Contaminado. A velocidade da doença depende se o familiar estiver mais perto dela. Então, tem a ideia que é o estado corporal, são estados físicos, a doença de Alzheimer tem evolução, né? Ela evolui, ela tem traços característicos dessa sua evolução, tanto histopatológicos, neurofisiológicos, sintomatológicos, neurolinguísticos, né? Então, são vários os critérios para estabelecer ali as fases, né? As fases que são leve, moderada e grave, né? Severa, da doença de Alzheimer, né? Então, ela se modifica, né? Então, eu posso ter uma atividade cortical, né? Prejudicada por hipersecreção
de proteína, de novelos neurofibrilares, hipovitaminose, um conjunto, né, de explicações de ordem neurofisiológicas que estão na base da compreensão da doença de Alzheimer também, o que explica essa velocidade. Mas o cérebro sozinho, internamente, a intimidade do tecido cerebral não dá conta de explicar muitas vezes a velocidade. Então, a depender do que acontece com essa pessoa, reação, a recepção social, convívio familiar, se ela faz, por exemplo, grupos de convívio, se ela faz terapêuticas, não apenas medicamentosa, mas também comportamentais, interacionais, tudo isso joga na velocidade, né, da doença, ainda que ela tenha aquele espectro do modelo biomédico de ser inexorável, né, de ser neurodegenerescência, né, mas não é só isso que pode decrescer. Inclusive, a conduta familiar e do seu entorno social pode jogar bastante pesado na velocidade e não necessariamente só o que acontece na intimidade dos campos corticais. Tá? Aqui a ideia é que a doença é um estado corporal, né? Metáfora do container. A doença de Alzheimer é um problema dentro do cérebro que dizem que praticamente vai desmanchando, né? A perda das conexões neurais vai desmanchando tudo ali dentro. Então, você tem também enfrentamento da afasia. Agora que é afasia, perdoe, né? Então, eu tenho esses exemplos a oferecer para vocês com relação à doença de Alzheimer, né? Agora, com relação à afasia, tá? Então, o enfrentamento da afasia também é combate, mas também é resiliência, né? Então, entre os especialistas, não só em geral as pessoas leigas não sabem bem o que é a afasia, como serviços especializados também não sabem, não só o que é, mas também não sabem bem como enfrentá-la, né? Aí, entre leigos, que são afásicos, né? Ele lutou contra isso, ele lutou contra a hemiplegia, né? Ele teve derrame cerebral, mas ele lutou contra isso, ele venceu. Afasia é vergonha, então também tem um elemento de personificação, né? Depois eu fui trabalhando, né? Venceu a afasia. Aí também é a doença como objeto, né? Que se possui entre especialistas. Fundamentalmente, eu uso esse material, o médico falando, para fazer o diagnóstico, mas não vou tratar dele, da afasia que ele tem. Vou encaminhá-lo para um fonoaudiólogo. Olha a ideia de estado corporal, mas que também é de resiliência entre especialistas. Afasia significa que a pessoa teve uma lesão no cérebro. Isso já não é doença, é uma sequela que ficou. É interessante porque não é bem uma entidade nosológica a afasia, né? Como uma doença que eu posso ter, por exemplo, né? Com seus sintomas, né? Uma dor de barriga, um estado febril, né? Uma infecção, uma inflamação. De fato, do ponto de vista neurofisiológico, a afasia significa que o sujeito teve uma lesão no cérebro. Ele já não tem uma doença. Então, aqui há uma disputa, né? Entre não apenas a perspectiva, né, perspectivas em jogo, né, mas também uma qualificação, né? Então, o afásico não é um doente, né? Há 16 anos atrás, um neurologista me encaminhou um caso e disse que era uma afasia tipicamente talâmica, né? Relativa ao tálamo, né, nas regiões profundas do cérebro. Meu Deus, o que será isso? Aí eu saí atrás do tálamo para ver o que ele tinha para me dizer da linguagem. Também aí bem metafórico, né, em relação ao tálamo, essa região, né, cerebral. E eu vi que não tem isso. De onde se tirou? Porque a lesão do sujeito era o tálamo. Então a afasia vira tipicamente a lesão, entendeu? Que ainda é bastante característico, né, do próprio método clínico, né, do século XIX, né, a de correlação direta entre áreas cerebrais e processos linguísticos, né, alterados, no caso afásicos. Aqui, entre leigos, afasia é neurônio, trocou o neurônio. Afásico não fala, né, pronto, não tem como mudar, não tem como arrancar. Né? Então, isso porque a afasia, ela não tem cura no sentido de erradicação da doença, né? Não tem, né? Nem medicamentosa e nem cirúrgica, né? Não tem como arrancar. Cada um tem uma particularidade, cada um fala uma coisa. Eu ouço, né? Ela melhorou a afasia dela. Então, aqui é uma afásico falando de outra pessoa afásica
numa das reuniões lá do Centro de Convivência de Afásicos. Ela melhorou a afasia, alguma coisa que não se dizia muito no século XIX, por exemplo, e mesmo nesse nosso contexto podemos encontrar algo assim, né? Então, ela melhorou a afasia. Então, é possível melhorar a afasia, porque ela é um exemplo para mim, né? De determinação. Vários acidentes, né, vasculares cerebrais, e ela melhorou depois de 13 anos. Então, a ideia é que não é que você tem uma lesão e aquela área cortical morreu, né? Não se regenera, ainda que parcialmente, não envolve plasticidades, que é um pensamento que se tinha. E que muitas vezes ainda é encontrado. E trabalhando, vai diminuindo a afasia, trabalhando. Então, a gente tem que entender qual é o escopo de trabalhando, né? Então, com determinação, com convívio, né? Com terapêuticas, trabalhando também para que as pessoas não afásicas entendam o que é afasia, né? E tem uma recepção que não envolva só injunção ético-discursiva contra as pessoas afásicas, a maneira como a gente faz desde o século XVIII, né, na gramática de Paulo Arranhado, pensar bem é falar bem. Né? Então, afasia é ser humano. Afasia é um distúrbio de comunicação que rouba sua capacidade de se comunicar. Afasia, às vezes, a anatomia da afasia nos engana. São especialistas clínicos falando, né? Aí, o livro de divulgação das afasias, aqui já é um especialista não médico, será escrito por quem convive com a afasia, por quem convive com a afásico, né? E esse mesmo tipo de dado, né, que envolve a discussão entre especialistas e pessoas afásicas na elaboração, na formulação desse livrinho. A afasia exclui, isola, afasta, constrange. Bom, são elementos também que nós poderíamos encontrar no modelo biomédico, mas o contexto enunciativo e também o contexto das práticas faz com que se deploie aqui, a bem na verdade, alguma coisa que não pertence propriamente, né, às dificuldades de linguagem, mas à reação social a essas dificuldades, tá? A afasia é provocada por uma lesão cerebral. Até aí a gente concorda. Faz parte também do nosso conhecimento. A afasia também, ela pode ser superada, pode ser contornada, e podemos também conviver com a afasia. E aí tem uma fala de um senhor afásico, né? Contando sobre os parentes. Como é que foi a experiência quando ele ficou afásico. Veio saber, tá falando sobre as filhas, na verdade. Veio saber o que eu tinha. Depois sumiram 1 ano e meio. Ficaram com medo, porque é afásico. É afásico. Tá? Então, a afasia é temerária, né? É assombrosa. Algumas generalizações, tá? Na verdade, eu gostaria de apontar esses itens aqui para vocês, né? Bom, o primeiro deles, né? Modelos epistêmicos mobilizados na conceptualização metafórica. Bom, o que a gente tem aqui, naturalmente, conversa com os achados que nós encontramos na literatura, mas a reiteração de dados, a coleta desses dados, e mais ainda, a sistematização desses dados, né? Dos acervos, né, permite colocar uma lupa sobre esses resultados. Então, não só confirma, né, o que a literatura já encontra, mas também detalha. Né? E apimenta, digamos assim, né, alguns conhecimentos que não eram tão óbvios. O modelo biomédico, de fato, é o mais utilizado na conceptualização metafórica, sobretudo em relação às afasias, inclusive na fala de leigos e indivíduos diagnosticados, embora em menor percentual. Creditada desde sempre a alteração de estados corporais, a conceptualização da afasia como afecção corporal parece mais consolidada, bem como a percepção da sua causa. Tomemos o índice de ocorrência do domínio fonte consequência, que é quase inexistente, por enquanto, no nosso cérebro, né? É quase inexistente na remissão à doença de Alzheimer. Isso implica, entre outras coisas, que os afásicos são tomados como responsáveis
por sua afasia, pelo que a causou, ainda que elementos do modelo biomédico sejam questionados, como os relatos de melhora de quadros afásicos e o reconhecimento de intervenções terapêuticas e de ações inclusivas. O modelo híbrido aplica-se mais à conceptualização da doença de Alzheimer e é ela também que é mais associada a outros modelos epistêmicos, como causas naturais, eventos trágicos, entidade espiritual, né, possessão. Isso aparece um pouco também nos dados. E em ambos os casos, o indivíduo diagnosticado é conceptualizado mais no modelo social, a doença mais no modelo biomédico, sobretudo a afasia. Então, isso já é um pouco é uma especificação que nós chegamos com relação aos estudos anteriores que nós já fizemos no COGIDES. Compreende-se dessa maneira que o metadiscurso científico e a fala de especialistas, sobretudo os de formação essencialmente clínica, colocam-se mais em perspectiva o modelo biomédico. Porém, como demonstram os dados, na medida em que nos afastamos do metadiscurso científico neurocêntrico sobre as doenças, o modelo de explicação social, ele ganha evidência. Tá? Dados do levantamento reforçam e detalham aspectos observados em estudos anteriores, como o de Dias, Seaman, e esse meu estudo introdutório de 18. Então, especialistas, leigos e pessoas com doença de Alzheimer e afasia baseiam-se essencialmente no modelo biomédico para explicar a doença. Especialistas, leigos e pessoas diagnosticadas defendem mais valores do modelo social, né, quando falam sobre o indivíduo diagnosticado. Entre os especialistas, são os terapeutas que tendem a explicar a doença pela evolução do paciente, sua melhora, sua adaptação social, seus direitos, etc. Esse cenário é indicativo de potencial confronto epistêmico, imbricação de modelos ou mesmo elaboração de modelos híbridos. Terceiro elemento ali, metáforas recorrentes e não recorrentes. O uso de metáforas de guerra, combate, luta e de peso são mais recorrentes na doença de Alzheimer e de consequência e substância na afasia. A doença de Alzheimer aparece como mais onerosa para os familiares, né? Metáfora de dificuldade é peso ou fardo. De maneira algo diferente ao que acontece na doença de Alzheimer, em que a causa da doença é percebida como mais fortuita e sem um nexo causal muito claro, né, tragédia, mistério, na afasia, o invasor do corpo incontaminado tem suas ações relacionadas à permissão, consciente ou não, do indivíduo. Porque, afinal de contas, ele não cuidou da saúde, não sabia, ou não sabia que tinha hipertensão, por exemplo, era tabagista, alcoolista, e assim vai. Assim, a relação de causalidade, doença e consequência, é bem mais produtiva em relação à afasia em nossos dados. Isso pode implicar graus variados de empatia e reações sociais a ambas. Né? Quarto elemento, potenciais mesclas conceptuais e confrontos epistêmicos. A maneira de metáforas distribuídas, sistemáticas, a maneira como Vereza, Gonçalves, para falar entre autores brasileiros, sobretudo de forma a construir discursivamente confrontações epistêmicas, são encontrados, né, aqui. Esse achado aponta para uma conceptualização do doente que pode interferir na da doença. De acordo com Covet, a relação entre domínios-fonte e domínio-alvo pode resultar em mesclas que envolvem novas construções em relação a esses domínios. Ele lutou contra a afasia e venceu. A afasia é o domínio-alvo e o embate, a luta, é o domínio-fonte. O resultado do mapeamento, a mescla, pode resultar em novidade ou mudança na paridade mais convencional dos domínios conceptuais usados no conceito afasia como sequela de lesão estabilizada, fixa, imutável. Então, a ilusão cerebral fundamenta a condição do afásico no modelo biomédico, mas o modelo social, sobretudo na expressão de afásicos e terapeutas, aponta para uma ideia de plasticidade. O grau de severidade da afasia muda, melhora, atenua. Ele é vencido com trabalho, né? Com terapia, com convivência, com determinação, como nós vimos na fala dos afásicos, né? Isso nos leva a duas considerações. Uma, o resultado do mapeamento poderia engendrar uma nova conceptualização materializada na expressão metafórica afasia trabalho, né? Com foco na plasticidade, na resiliência e no cuidado, não na cura, no cuidado. Ou não só na cura, mas também no cuidado.
e não no fardo, e nem no peso. 2. O enquadramento conceptual de cura parece ceder lugar ou coexistir com o de cuidado também em relação à doença de Alzheimer, né? A doença é companhia, fortalecendo os modelos epistêmicos sociais, ou pelo menos os híbridos, né? Como os biopsicossociais, que também são aventados pelos autores, né? Que estudam, discutem esses modelos. Bom, comentários finais, enfim. Quando pensamos na conceptualização da doença de Alzheimer ou da afasia, pensamos também nos processos de normatização social, como os que envolvem a linguagem avaliativa e a proposição de recategorizações metafóricas não simbolicamente hostis, né? Há vários autores no Brasil e fora, né, que preconizam, que apontam, né, para esta alternativa, né, que não deixa de ser normatização social, né, como a ideia de norma, de padrão, de regras implícitas ou não a seguir, as sanções contra formas de falar ou contra ações, né, que se realizam, né? E são impactos que precisamos ainda descrever e divulgar melhor, inclusive para que as coisas se modifiquem, seja nas práticas sociais e discursivas cotidianas, seja no âmbito de distintos campos simbólicos, como o médico, o jornalístico, né, o científico, o midiático, o político, o constitucional, né, com as leis, as diretrizes, seja nos modelos epistêmicos de explicação de doenças, seja na difusão de conhecimentos e de experiências, seja nas formas de convivência e na comunicação com indivíduos diagnosticados, seja no âmbito das políticas científicas que norteiam quando não controlam, quando não orientam de maneira muito precisa, ou quando não censuram, né, a produção acadêmica em torno de temas como esses. Seja, enfim, da composição de forças no jogo social. Então, ao que parece, é nessa composição de forças do jogo social que as metáforas ganham mais sentido. Sobretudo o sentido de eventual, de possibilidade, de iniciativa, de intervenção social. Como acontece com outras situações humanas. Né? E com isso eu termino aqui a minha fala, agradecendo a enorme paciência de vocês e a delicadeza de ficarem aqui me esperando naquele momento em que a força caiu, né? Então, são essas as questões que eu trago e estou aqui à disposição para questões, sugestões e intervenções. É isso, Ana. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Edviges, e claro que esses imprevistos, né, como a queda da corrente elétrica, ninguém pode impedir. Então, foi tudo muito bem. O que talvez aconteça é que na hora da edição do nosso vídeo, porque tudo fica gravado e vai para o YouTube, a gente vai fazer uns cortes, né? Para justamente evitar todo aquele período em que nós estávamos aqui interagindo pelo Messenger e tudo mais. Mas isso aí, o nosso assistente né, dessa parte aí, o Antônio, ele faz muito bem. Então, acho que a sua palestra vai ficar muito limpinha, muito boa lá no YouTube. Muito limpinha. Sei lá, não sei. Sim. Limpinha, isso aí foi um limpinho metafórico, né? Porque houve todo aquele break devido à falta de energia, né? Mas o que ele vai fazer? Eu acho que ele vai editar essa parte, juntar as partes, de modo que a gente não tenha essa interrupção. Mas vamos ver como é que... Eu vou dialogar com ele sobre isso e a melhor solução... Depois você me fala também, depois você me fala aí, né? Logo que tivermos né, um vídeo já pronto, você vai receber. Tá bom? E vai estar no YouTube também. Mas é a segunda experiência. A primeira foi ontem lá mas não foi a queda de energia, era a dificuldade mesmo de acessar, não é? De acessar, de conexão, não sei bem. Hoje a Fernanda Cavalcante estava também com problemas, né, para entrar. Então, acredito que muita gente entrando pode causar esse problema. João, talvez você pudesse já parar a apresentação, para a gente passar para as perguntas.
nós temos agora a oportunidade de fazer algumas perguntas, alguns comentários à professora. E eu gostaria de abrir justamente para isso. Nós fazemos isso pela ordem de solicitação da parte da nossa audiência, e gostaria de saber se alguém já, para de pronto, começar isso. Então, eu vou fazer. Eu vou te fazer, eu tenho várias, assim, curiosidades a respeito dessa organização do corpus e tudo mais, né? Sim. E também te parabenizar pela organização, né, pelo modo como está sendo feito todo esse acervo, né, organizado, e está lá bonitinho na página de vocês, com acesso ao público, isso é louvável, muito bom. Eu planejo começar a organizar o meu também, da pesquisa sobre violência urbana. Quanto tempo você tem vamos dizer assim, não é de gravações, mas eu digo assim, de trabalho, nesse acervo que vocês construíram, ou estão construindo, desde o início da sua pesquisa, Edviges, até agora, recentemente? Você fala sobre essa sistematização, Ana? Sim. Não, essa sistematização, ela se dá a partir de um corpus constituído já há bastante tempo. Para você ter uma ideia, o Afasia Servos, João Paulo, você pode colocar, por gentileza, lá aquele slide? Eu acho que é o segundo ou o terceiro no meu PowerPoint. Será que ele está indo aí, João? Ele está. Acho que ele vai nos ouvir já. Isso. Tá. Então, Ana, tá. Aham. Então é o seguinte, a gente está, olha, já vem de algum tempo, né? Certo. E é vagaroso esse trabalho, né? Porque nem sempre a gente conta, por exemplo, com bolsas, com bolsistas para fazer esse trabalho, né? Por exemplo, transcrição de dados é alguma coisa que é difícil encontrar, né? Claro. Órgãos de pesquisas que autorizem esse tipo de coisa e tal. Então, é sempre assim, né? É sempre nós mesmos fazendo um pouco, né? Há muito tempo eu tive transcritores, por exemplo, em projetos que eu tinha, projetos seja do CNPq, FAPESP, isso é anos 2000, mais ou menos, 2000 e tanto, né? Que eu pedia transcritores, por exemplo, né? Para o acervo, e hoje em dia não mais. É como se a transcrição não fosse um trabalho científico, linguístico, etc., né? Fosse alguma coisa que... Então, isso impacta, na verdade, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, tem que fazer a transcrição, dar conta das categorias analíticas, pesquisar, né? Fazer a produção científica e constituir o corpus tudo ao mesmo tempo. Então, o tempo todo. Então, o que aconteceu? Então, eu vou falar alguma coisa aqui agora, hein? Então, todas as vezes que eu tive projetos coletivos, né, e tinha alguma verba que sobrava, ou que fosse assim, tivesse uma rubrica meio inespecífica, Ana, eu pagava alguém para fazer a transcrição. Foi ao longo. E aí eu fiquei assim, admirada de um colega que trabalha na Unesp, que trabalha com corpos, falando que ele também faz assim, e ao mesmo tempo o trabalho dele é a constituição de corpos. Mesmo assim, ele tem dificuldade de fazer essa realização, essa transcrição, só voltada para a transcrição. Então, ao mesmo tempo então, que a gente coleta os dados, a gente o transcreve, e a gente o analisa e depois faz a produção, né? Seja o relatório de pesquisa ou os textos. Então, eu venho fazendo isso, Ana, há muito tempo. O Afasia Servos, permita que eu fale primeiro de um, depois de outro. O Afasia Servos, ele existe desde quando a gente começou a registrar os centros de convivência de afásicos. Né? A ideia, o Centro de Convivência de Afásicos, ele foi criado, ele foi uma iniciativa, né, de profissionais da medicina, da Faculdade de Ciências Médicas, que tinha esse olhar não medicalizado sobre as afasias, digamos assim. Isso é muito interessante. Né? Eu posso nomear o Dr. Benito Pereira Damasceno, neurologista vigotskiano, luriano. Então, ele tem uma epistemologia, digamos assim, que é bastante próxima de quem trabalha numa perspectiva sociocognitiva interacionista, né? Que é também de base vigotskiana, luriana, no que diz respeito a um dos elementos da interface, que é a interface neurolinguística. Né? Então, junto com a professora Maria Irma Kudry, eu e ele, então, criamos, né, esse centro, que depois, claro, foi
agregou gente, outros colegas também passaram a trabalhar, então, com esse espaço de interação entre pessoas afásicas, não. Essa metodologia com qual eu trabalho, que é a convivência com práticas comunicativas, as mais diversas, também com arte, com teatro, sobretudo, né? São sempre pesquisadores e que também têm essa intervenção social, porque lá no IEL, essas pessoas, embora não sejam pacientes lá da neurologia, não são pacientes nossos, são pessoas afásicas que têm aquele espaço de convivência e permitem que a gente, ao mesmo tempo, faça um estudo e faça intervenção. Para você ter uma ideia, esse centro de convivência de afásicos esteve na base da criação de outros centros em Campinas. Só que um pouco diferente da nossa estrutura. Grupo terapias, porque é assim que funciona, né, nos sistemas de saúde. Então, o grupo tem uma outra dinâmica. Então, o que acontece? Desde essa época, a gente vem registrando e aprendendo a registrar. Eu tive, por exemplo, bolsistas nos anos 2000, 2001, que eram bolsistas voltados só para o estudo do registro, que é muito importante na análise da conversação, por exemplo, na antropologia, na análise metodológica. Então, o registro é um olhar, é uma perspectiva também, né? Então, fomos transcrevendo, né? Alunos, sempre que então tinha alguma bolsa, ou então tinha alguma... Então, a gente foi transcrevendo. Resulta disso que é uma transcrição heterogênea, o que não é de todo inusual, porque nós não temos um corpus pequeno, né? Como eu te falei, do ano 2002, quando a gente começou a fazer esse registro. Até agora, meu Deus, são quase 400 horas, né? Que são digitalizadas. Que são quase todo ele é digitalizado. Agora, umas 60, 70 horas são transcritas. Então, qual é o desafio que a gente tem? Quando a gente vai, por exemplo, produzir um paper, ou então alguém vai, com base nesse corpus, fazer algum trabalho científico, essa pessoa também é convidada a aprimorar a transcrição. E isso fica de volta para o acervo. Porque, veja, uma coisa que a gente não consegue fazer, e que existe também, né, em constituição de corpora orais, por exemplo, é você ter um transcritor, ter o segundo transcritor, que vai cotejar o que o primeiro fez. Tal. Então, a gente tem uma transcrição. E alguns projetos, por exemplo, o projeto FAPESP que eu tive, a gente transcreveu. Sobrou ali tinha uma verba, a gente pagou alguém para fazer, então, essa segunda transcrição. De modo que, quando a gente usou o material para analisar, a gente fez um estudo sobre a relação entre frames e organização tópica, né? Naquelas conversações com afásicos. Então, houve, e aquilo volta, então, para o acervo. No caso da doença de Alzheimer, o Alzheimer acervos, né? O que a gente tem, então, é uma reunião de corpora diversos, né? De pesquisas diferentes. Então, por exemplo, alguém que grava uma dessas reuniões da Abras, né? Essas reuniões de especialistas, colaboradores, como eu também, né? Já atuei mais do que atuo agora, né, na Abras, que são de diversas naturezas, né? São médicos, dentistas, linguistas, tal, que frequentam essas reuniões, orientando os familiares e, com isso, obtendo algum impacto lá na qualidade de vida do paciente. Então, eu tive alunos, por exemplo, que tiveram autorização para fazer esse registro. Então, isso lá. Então, nós ficamos, então, na universidade, a universidade fica como a guardiã desses dados, né? Então, ali é bem mais heterogêneo, né? A grande parte do afasia acervos são esses registros do Centro de Convivência de Afásicos. Mas também tem outros registros. Por exemplo, tenho teses de alunos que estudam aspectos específicos lá dos afásicos. Né? Estuda aspectos, por exemplo, de processos metalinguísticos, metadiscursivos, estuda, por exemplo, relações, processos textuais de hiperonímia e cohipônimos, por exemplo, tipo, que já é um protocolo de pesquisa mais dirigido, estuda tópico com relação, por exemplo, à doença de Alzheimer, estuda interpretação de metáfora ou sintagmas metafóricos, por exemplo, com sintagmas, como fala Lakoff, né, sintagmas no sentido mais geral, né? Sintagmas metafóricas, idiomatismos, provérbios, né? Então, tem esse conjunto que também entra lá. Então, o corpus de afasia é bem mais interacional, espontâneo, digamos assim, né? Fruto de conversação. E o Alzheimer e tal. Então, o que acontece? Aí chegou num ponto, sabe? Falo com você, Ana Cristina, mas falo também com
pesquisadores mais jovens aqui, né? Que chega uma hora que a gente tem que dizer, bom, muito bem, a gente tem que construir agora pequenos corpora, mais específicos, que ajudem a iluminar uma discussão. Iluminar, ou então iluminar discussões que se projetam. Por exemplo, permita que eu dê um exemplo, da normatização, por exemplo, social. Né? Eu tenho dúvidas que só a recategorização metafórica, por exemplo, metáforas bélicas por metáforas menos hostis, como, por exemplo, a doença e a má jornada, eu tenho dúvida que isso possa, em si, aumentar a empatia social, por exemplo. Se a gente não aumenta, alguma coisa que foi fundamental em outras áreas. Por exemplo, nos anos 80, não sei precisar quando, houve lá o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, e aí, por meio de diretrizes, por meio de regras, né, estabelecidas por agências reguladoras, né, havia um incremento de uma reflexividade social que chega ao ponto de estabelecer que a pessoa não é portadora de uma doença, é pessoa com. Então, isso está muito longe de alguma coisa só que envolva recategorização ou uma reflexividade mais pragmática, do tipo do politicamente correto, sabe? Quando você controla, é importante fazer isso, mas eu acho que a gente tem que conseguir uma reflexividade mais normativamente social, que envolve, por exemplo, direitos, que envolve, por exemplo, estatutos, que envolve diretrizes, por exemplo, né? Então, que é com que convive aquelas pessoas lá do centro de afásicos, mas não é com que convive afásicos que estão por aí em ambulatório, aliás, nem estão, né? Porque houve um decréscimo injusto, na minha opinião, porque eu não acho não que as afasias deixaram de existir, que as lesões cerebrais decorrentes de acidente vascular, por exemplo, deixaram de existir. Mas acontece que a doença de Alzheimer, digamos assim, tanto na neurociência, quanto nos ambulatórios médicos, e mesmo na fomentação de estudos acadêmicos no campo da neurolinguística, por exemplo, decresceu com relação a, por exemplo, a doença de Alzheimer. O que não quer dizer que as pessoas afásicas estão com uma vida mais tranquila, muitíssimo pelo contrário. Claro, né? Talvez saiu um pouquinho do holofote no momento, mas na realidade o problema está ali. Tá ali. Então é isso, Ana. Outras perguntas que queremos fazer a você. Tá bom. Tem uma outra pessoa interessante. Pois não. E te fazer uma pergunta. É a Ives. Você gostaria de acionar o seu microfone e falar? Então, se puder ser lido, eu tenho dificuldade em falar. Tá certo, eu vou ler. Ele diz assim: a abordagem social de tratamento das afasias e o apontamento de metáforas como influentes no tratamento são significativos. Eu acho que a Ana caiu. Então, eu vou ler a pergunta dele enquanto a Ana retorna, tá bom? Meu nome é Letícia e trabalho com a Ana também no GELP. A abordagem social de tratamento das afasias e o apontamento de metáforas como influentes no tratamento são significativamente diferentes para os dois tipos principais de afasias, metonímica e metafórica? Essa é a pergunta do Ives Leão. Seu microfone está desligado, professora.
Me desculpe, vou começar de novo. Bom, eu dizia bom, enfim, não sei se eu compreendi bem uma questão, mas eu dizia o seguinte, que as metáforas e todos os processos figurativos não constituem propriamente um tratamento com relação às afasias, né? Mas elas constituem uma forma de perspectivar as afasias, a doença de Alzheimer e todas as situações humanas. O que eu posso dizer, além disso, é que as metáforas são feitas com muitas projeções metonímicas, né? Com muitas projeções metonímicas. Por exemplo, quando a lesão constitui toda a percepção da afasia, ou quando a doença constitui toda a percepção, a doença ou o sintoma, né, ou o quadro afásico, constitui toda a percepção da pessoa afásica, né? Então, eu acho que ela mais instrui, né, quem lida com as pessoas afásicas, quem lida com os conceitos de afasia, do que qualquer outra coisa. Tá? Eu não sei se eu acabo respondendo a pergunta. Ives, ok, tudo ok. Eu acho que a Ana caiu de novo. Letícia? Ives. Oi, Ana. Eu estou aqui de novo. Amém. Amém. Nosso chat também vai ser 2 gravações. Enfim, hoje está bem movimentada aqui a internet. Não, tá certo. Alguém mais estaria inscrito para fazer uma pergunta ou um comentário à professora? Aqui no chat tem mais uma. Não. Não? Não, só essa. Sim. Não, eu queria só fazer também um outro comentário, dizer o seguinte, não é, Edviges, que a aplicação desse seu trabalho tem um impacto social muito significativo, eu acho, porque eu li aquele livrinho que você mostrou hoje à tarde, né? E realmente tem uma parte ali que mostra quando a pessoa cometida de afasia perde a sua identidade, ele não é mais considerado um cidadão, ele pode ter uma vida totalmente interrompida. Então, quer dizer, essa história da metáfora do trabalho, mostrar que você pode trabalhar para conseguir galgar um patamar melhor de recuperação na doença, é muito interessante. Então, acho que se as pessoas, né, é aquela história dos enquadramentos, se você pode reenquadrar metaforicamente a questão de modo mais positivo, pode ter um impacto social, acho que bem interessante para as pessoas que têm esse problema, né, no caso aí a afasia. Com Alzheimer, eu não sei, a questão do Alzheimer já é mais complexa. Não é? É só um comentário. Sim, e tanto isso é verdade que a gente está pensando agora na equipe, né, em um pequeno grupo dentro do Cogites, de oferecer cursos de extensão, né, e nós gostaríamos de oferecer cursos de extensão para... eu caí de novo? Não estou aqui ainda? Não, está aqui. Cursos tá de aqui. extensão universitária, né? Porque nós estamos fazendo esse trabalho dentro da universidade, né? Para pessoas que lidam, então são familiares, são clínicos, né? Bacana. Então envolve algum impacto nesse sentido. O livrinho foi. Você sabe que até o professor Benito uma vez me disse que esse livrinho era usado até para cursos de formação de médicos. Olha, que bacana. Tá? Porque pois é como porque, falam... olha, ajuda a desenvolver uma sensibilidade maior da parte do profissional de saúde, não é? Isso, então, no fundo, então, voltando àquilo que eu falei, né, a gente, na verdade, mira em dois lugares, né, Ana? Não só na produção científica, e com isso a gente vai, quando vai fazendo ciência, a gente vai também progredindo, né, em termos dos nossos conhecimentos, mas também olha para a intervenção social, para ver o impacto que essa mudança tem. Então, no nosso caso, o caso brasileiro, né, bastante complicado em termos, né, de política de saúde, de um caráter muito injuntivo, né, assim, contra formas de pensar, formas de agir, formas de falar. Então, o trabalho ele é enorme. Ele prevê, então, não só formas
de se referir, não é uma normatização social que vai olhar só para controle da própria fala ou da falha alheia. Isso é importante. Eu escrevi um texto com a professora Ana Cristina Bentes, né, da área de sócio de texto, lá sobre o politicamente correto. E também escrevi sobre violência verbal e racismo com o Rafael, que eu vi que ele estava por aqui. Não sei se ele está ainda aí, né, que é o professor da Estadual da Rio Grande do Norte, né, sobre violência verbal e racismo. Então, em ambos os lugares, e também agora aqui nesse início de sistematização das expressões metafóricas de Alzheimer e afasia, estava a ideia de que a gente tem que olhar por um tipo de reflexividade, vamos dizer assim, de ordem pragmática, que faça com que a gente controle a nossa produção, e com isso a gente tem, sim, impactos interacionais, a gente tem impacto nas esferas discursivas onde a gente está, mas, ao mesmo tempo, a gente luta para mudar a situação, né? A situação. Isso é muito importante. Político do termo, né? Então, é fundamental. Por exemplo, direitos ao tratamento, né? Não imputação, por exemplo, né, de falta de direitos, né, para as pessoas que são afásicas ou Alzheimer, etc. Então, violências simbólicas, né, de toda ordem. Então, eu acho que aí, a humanização dos serviços e políticas de saúde pública, eu acho que a intervenção vem aí, né? Então, inclusive, no caso da doença de Alzheimer também, o que acontece no envelhecimento não patológico. Não estou a dizer que Alzheimer tem diretamente a ver com o envelhecimento, mas é uma questão relacionada, não deixa de ser relacionada. Então, a maneira também como a gente vê os nossos idosos é também... Olha, a maneira como a gente vê o ser humano, né? A vida humana, é a forma como a gente lida com essas situações de sofrimento, né? Mais específico. E como, então, como nós conversávamos há 2 dias atrás... mudar a linguagem. Não, como nós conversávamos há 2 dias atrás, eu tenho essa preocupação constante, que não é só fazer pesquisa por fazer pesquisa, mas, na realidade, a gente tem essa obrigação, vamos dizer assim, esse dever social de dar um retorno, de fazer com que as nossas pesquisas também vão afetar a vida de pessoas para a construção de relações melhores entre as pessoas, sei lá, até utopicamente falando, mas quem sabe, de um mundo melhor, não é? Eu digo utopicamente falando porque às vezes parece que o trabalho é hercúleo, mas, de qualquer maneira, se ninguém começar, não se faz nada. Não, e a perspectiva sociocognitiva, ela, para mim, ela é tão atraente quanto a perspectiva interacionista da cognição, da atividade cerebral humana, porque ela permite, né, não alienar esses dois aspectos e lembrar que a ciência sempre existiu para diminuir o sofrimento humano. Nem que seja a ignorância sobre algum fato. Sim. Né? Pode ser também, às vezes. Ana, Sim, Letícia. eu queria também fazer um comentário. Agora me deu uma saudade da Inguedori. Ela tinha você como uma filha, né? E eu lembro, quando eu fiz a seleção do mestrado na Unicamp, que eu passei, ela dizia assim, você não vai estudar esquizofrênico mais, você vai estudar afásicos com a minha querida, que era você, né? Mas, assim, aí eu acabei com a Ana, então eu fiquei bem, né? Mas uma coisa interessante... mais próxima de casa. Ainda fiquei no meu Pará, né? Mas olha só, o que eu acho interessante das tuas pesquisas é a riqueza de você ver o outro e não aquele sujeito-objeto, entendeu? O sujeito que interage, o sujeito que contribui nesse processo de interação. Porque, assim, agora a gente está fazendo um trabalho com os autistas e eu acho interessante que até os não verbais, né, eles, quando você passa a conviver com eles, você fica vendo como o mundo os tem silenciado, né? E como silenciou os surdos, como silencia toda aquela pessoa que sai daquele protótipo que foi
constituído como o racional, o normal, eu acho que é por aí que a gente vai trazendo, pelo menos esses escritos, né, para, como você diz, poxa, o cara sofreu um acidente, de repente ele está ali, né, ficou com esse problema de afasia e tal, e de repente ele deixa de ser um cidadão de direito, de deveres, e ele é silenciado como os idosos, como os surdos foram, como os autistas. Então, é um trabalho que vai além da linguística, né, Ana? E eu acho que é por aí que a gente vem discutindo essa forma da gente também ser e estar nesse mundo, né? Hoje como linguista, mas participando desses movimentos, dessas pessoas, dessas vidas. E eu acho muito, eu estou mais ali parabenizando, porque, embora você não me conheça muito, mas de longe, desde o tempo da Inguedora, eu venho já lhe seguindo por ela. E aí, ele parabenizar. A Letícia obrigada fez... pela lembrança. A Inguedora foi minha orientadora, viu? De doutorado. E trabalhei com as confabulações. Ela fez o mestrado e o doutorado comigo, a Letícia. Olha só. E trabalhou a conversa dos esquizofrênicos, né? Nos dois momentos. Foi. E hoje em dia a Letícia tem um olhar muito especial, né? Muito, digamos assim, de cuidado mesmo com os autistas. Ela trabalha justamente essa questão. Eles vão chegando, Ana, é assim, mestrado e doutorado, Dal, Letícia, esquizofrênia, Letícia, autista, Letícia. Aí eu disse, daí, isso, pessoas passam de rua, Letícia. Daí surgem os orientandos. Isso mesmo. Bom, gente, nós temos aqui o nosso... A Edith tem uma reunião que ela me falou que teria que entrar às 18 horas, são 5 para as 6. Então, acredito que é um momento da gente já pensar em ir, né? A gente ficaria aqui muito mais tempo com ela, mas ela tem a reunião dela. E aqui nós temos vários agradecimentos no chat. Depois a gente pode compartilhar esse chat com vocês. Eu acho que eu vou receber 2 filmagens com 2 chats do Google Meet, por causa da minha saída imprevista por mim, né? Foi imprevisível a coisa, e hoje foi o dia, sim, da internet, né? Fazer filmagens com a gente. Mas, olha, nós agradecemos muito a sua participação, tá? No próximo ano, a gente vai ter um seminário de pesquisa do Gelcolim. Então, o seu grupo será convidado, vocês vão poder falar mais sobre a organização aí que estão fazendo dos acervos. Vai ser uma tarde de troca de ideias, né? De ganhos e compartilhamento de conhecimento. Vai ser muito bom. Agradeço muito. Tá. Muito obrigada. E fiquem bem. Muito obrigada. Uma boa tarde, bom final de semana. Tá. E faço votos que a sua internet continue funcionando para você fazer toda a próxima reunião. Tá certo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu agradeço a todos que ainda estão aqui com a gente. E quero lembrar que nós estamos quase na reta final dessas palestras. Temos apenas mais 2 outras, com Raymond Gibbs na próxima semana e com a professora Eliana Mello concluindo o ciclo de palestras. E daí, em 2021, nós temos mais novidades que em breve estaremos compartilhando com vocês através das nossas redes sociais. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Facebook, também no YouTube, se inscrevam para o canal do YouTube e divulguem, né? Se vocês gostam, compartilhem, tá bom? É um prazer e a gente vai encerrando, né, essa nossa interação de hoje e contamos com vocês na próxima semana.